O ano de 2016 foi muito importante, né? Para colocar o Grêmio, né, novamente no patamar de grandes conquistas. E a gente ganhando a Copa do Brasil, né, conquista a vaga para a Libertadores de 2017. Quando a gente conquistou a Copa do Brasil, tirou esse peso, né? Então eu acreditava muito, né, no momento que o clube voltasse a ganhar, né, uma conquista importante como foi a Copa do Brasil, eu acho que voltaria a confiança, né, para dentro do clube, para o vestiário, né, para nós jogadores. É uma viagem muito longa para a Venezuela, toda a questão, né, que o país vive, né, política, social, enfim. Sentiu isso no hotel, apesar, né, do Grêmio ter todos os esforços para nos dar a melhor condição de alimentação, né, mas algumas coisas eram restritas, enfim. Mas nada que pudesse atrapalhar o nosso desempenho, nada que fosse anormal, assim, digamos assim. A equipe jogou bem, a gente, né, teve um sufoquinho ali da equipe do dono da casa, mas nada que pudesse atrapalhar e tirar a nossa vitória. Eu lembro que foi um primeiro tempo avassalador, né? A gente, se eu não me engano, a gente fez os 3 gols no primeiro tempo. E eu lembro que no intervalo o professor Renato ainda alertou, né, para que a gente entrasse ligado no segundo tempo. Não que a gente não tenha entrado, mas 3-0, né, no primeiro tempo, de repente a equipe deu aquela relaxada um pouco e a gente acabou sofrendo 2 gols. E ali a gente poderia ter comprometido uma vitória que até então estava praticamente certa. Depois a gente conseguiu segurar o placar e saímos com a vitória, mas sem dúvida foi um alerta ali para o restante da temporada. Teve bronca. E interessante que foi um jogo assim que o professor Renato nos lembrou, né, o ano todo. Serviu sem dúvida nenhuma de muita lição, né, para todos nós. É uma coisa até inédita, né, porque geralmente se abdica de outras competições para focar na Libertadores e naquela oportunidade acabou sendo ao contrário, né, se deu prioridade para o Campeonato Gaúcho. A gente tinha a decisão em Novo Hamburgo, o segundo jogo, a gente tinha empatado 1-1 contra o Novo Hamburgo na Arena. E a gente foi com um time praticamente misto, né? E eu lembro que, se eu não me engano, ali começa a surgir o Arthur, né? Que ele teve a oportunidade, fez uma grande partida, deu até o passe para o gol do Pedro Rocha. E a gente conseguiu fazer um bom jogo. Eu lembro que a gente, né, fez uma boa partida, né, conseguimos um empate, que foi importante. É um pouquinho diferente, né, do habitual, mas deu certo. A equipe conseguiu fazer um grande jogo no Paraguai. E a gente tinha uma expectativa muito grande em relação ao Campeonato Gaúcho, de conquistar. A gente entendia que tinha um time bom para isso. A perda do Gauchão naquele momento mobilizou, né, o grupo, mobilizou nós jogadores. A gente ganhou de 4-1, fez uma grande partida, né? É difícil, né, depois de uma frustração assim, você ter um jogo importante, mas a equipe conseguiu reagir logo e fez um grande jogo. Foi sem dúvida nenhuma talvez o jogo mais difícil da primeira fase. A equipe do Iquique era uma boa equipe, né? Mas a questão climática acho que atrapalhou muito, né? Pela altitude e pelo clima muito seco. Então trouxe muita dificuldade para a nossa equipe, né? A gente saiu ganhando, depois sofreu a virada e a gente não conseguiu
se impor, né, em relação ao adversário. Então eu lembro que foi, para mim, né, acho que pode ser considerado o jogo mais difícil da primeira fase. O objetivo primeiro era confirmar, né, o primeiro lugar, né, ganhar o jogo, obviamente, e dentro do possível fazer saldo para tentar se classificar o melhor possível. E eu me recordo que acho que faltou 1 ou 2 gols para a gente ter a melhor campanha, né, da primeira fase. Se eu não me engano, a gente acabou classificando em terceiro, né, o Atlético Mineiro, o Lanús, que depois seria o nosso adversário da final, conseguiu os pontos da Chapecoense, né, e teve o jogo 3-0 a seu favor e fez com que ele tivesse um saldo superior ao nosso, né. Mas a gente ganhou de 4-0 mas o mais importante naquele momento era a classificação, ficar em primeiro, né, trazer a maioria dos jogos de volta no mata-mata para Porto Alegre.